Imagine estar sozinho no meio do oceano. De repente, você olha para cima e vê um navio tão gigantesco que parece um prédio flutuante. Ou talvez você esteja parado aos pés de uma estátua colossal que faz você se sentir menor do que uma formiga. Só de imaginar essa cena, algumas pessoas já sentem um certo desconforto. Mas para outras, a sensação é muito mais intensa. Elas sentem medo de verdade. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Você já ouviu falar em megalofobia? Esse é o nome dado ao medo de coisas extremamente grandes. E antes que você pense que isso é algo raro, saiba que muitas pessoas sentem um certo arrepio ao olhar para objetos gigantescos, mesmo sem perceber. Então fique até o final deste vídeo, porque talvez você descubra que também tem um pouco de megalofobia. A megalofobia é uma fobia caracterizada pelo medo intenso de objetos, estruturas ou seres de tamanho enorme. Não se trata apenas de achar algo impressionante. Pessoas que sofrem com essa condição podem sentir ansiedade, nervosismo e até pânico ao se depararem com coisas gigantes. Os sintomas podem incluir aceleração dos batimentos cardíacos, suor excessivo, falta de ar e uma forte vontade de se afastar do local. Mas por que isso acontece? Por que nosso cérebro reage dessa forma diante de algo muito grande? Os especialistas acreditam que o motivo está ligado aos nossos instintos mais antigos. Durante milhares de anos, os seres humanos precisaram identificar ameaças rapidamente para sobreviver. E geralmente, quanto maior algo parecia, maior poderia ser o perigo. Por isso, mesmo hoje, nosso cérebro ainda pode interpretar objetos gigantescos como algo ameaçador, mesmo quando sabemos que eles não representam nenhum risco real. Agora pense em um dos maiores navios cargueiros do mundo. Alguns deles possuem mais de 400 metros de comprimento. Isso é maior do que vários campos de futebol colocados lado a lado. Quando vemos fotos desses navios de longe, eles parecem impressionantes, mas quando uma pessoa aparece ao lado deles, a diferença de tamanho é tão absurda que chega a ser difícil acreditar. Para quem sofre de megalofobia, observar um desses gigantes de perto pode ser uma experiência extremamente desconfortável. Mas os navios não são os únicos culpados por essa sensação. Imagine estar mergulhando em águas profundas e, de repente, ver uma baleia azul passando ao seu lado. A baleia azul é o maior animal que já existiu na Terra. Ela pode ultrapassar 30 metros de comprimento e pesar mais de 150 toneladas. Mesmo sendo um animal geralmente pacífico, seu tamanho colossal é suficiente para provocar medo em muitas pessoas. A visão de uma criatura tão enorme surgindo das profundezas do oceano é uma das imagens mais associadas à megalofobia. Outro exemplo impressionante são as estátuas gigantes espalhadas pelo mundo. Algumas delas possuem mais de 100 metros de altura. Quando alguém fica parado na base dessas construções e olha para cima, a sensação é quase surreal. O cérebro tem dificuldade em processar tamanhos tão extremos. Muitas pessoas relatam sentir arrepios apenas observando fotografias dessas estruturas monumentais. Os arranha-céus também entram facilmente nessa lista. Em várias cidades do mundo existem prédios tão altos que parecem tocar as nuvens. Quando você está na base dessas construções e tenta enxergar o topo, pode surgir uma estranha sensação de pequenez. É como se o prédio fosse tão grande que desafiasse nossa capacidade de compreensão. Para algumas pessoas, essa experiência é fascinante. Para outras, é assustadora, mas talvez poucas estruturas provoquem tanto desconforto quanto as barragens gigantes. Imagine uma parede colossal, segurando milhões e milhões de litros de água. Só de pensar na quantidade de força exercida contra aquela estrutura já é suficiente para deixar muita gente nervosa. Quando vistas de perto, algumas barragens parecem verdadeiras montanhas construídas pelo ser humano.
E se você acha que já vimos os maiores exemplos possíveis, espere até pensarmos no espaço. Afinal, nada é maior e mais impressionante do que o universo. Quando observamos o tamanho dos planetas, das estrelas e das galáxias, percebemos o quão pequenos realmente somos. Existem estrelas tão gigantescas que milhões de planetas do tamanho da Terra caberiam dentro delas. E o mais impressionante é que essas estrelas são apenas pequenos pontos dentro de galáxias imensas, que por sua vez fazem parte de um universo praticamente infinito. Para muitas pessoas, essa é a forma mais intensa de megalofobia. Não é apenas o medo de um objeto gigante, é a sensação de estar diante de algo tão grande que nossa mente simplesmente não consegue compreender. É como olhar para o infinito e perceber que somos apenas uma pequena parte de algo muito maior. Agora eu quero saber de você. Qual dessas situações causou mais desconforto? Os navios gigantes, as baleias colossais, os arranha-céus, as barragens ou a imensidão do espaço? Conte nos comentários, porque eu estou curioso para saber. E se você sentiu um arrepio em algum momento deste vídeo, talvez tenha descoberto que possui um pouco de megalofobia. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos de curiosidades. Até a próxima!